Não existe preço bom para ativo ruim. No vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários que, mesmo extremamente baratos, na minha visão, não vale a pena o investimento. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto, sou educador financeiro, investidor há mais de 10 anos, além de ser autor do livro Invista em Imóveis com Pouco Dinheiro. E aqui toda semana eu te trago informações e notícias do mercado de fundos imobiliários. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal para sempre receber as atualizações. Deixe seu comentário também ao final do vídeo e o seu like. Então vamos começar o vídeo de hoje falando exatamente sobre a frase que eu iniciei. Não existe preço bom para ativo ruim. Eu vejo muita gente olhando para uma única métrica, PVP, preço sobre valor patrimonial. E daí busca-se o fundo imobiliário que mais está pagando dividendo, o mais descontado com o que mais está pagando dividendo, e essa pessoa acha que está fazendo um excelente negócio. Mas de fato, analisar e escolher os melhores fundos imobiliários vai muito, mas muito além disso. E para isso eu vou te trazer alguns exemplos práticos de ativos que, pelo menos eu, no meu entendimento, no meu conhecimento, na minha experiência de mercado, não investiria e não recomendaria para nenhum dos meus alunos. Para a gente começar, vou falar de um fundo imobiliário do segmento de lajes corporativas, que é o Vino 11, fundo gerido aí pela Vinci, que é uma das grandes gestoras de mercado, não tenho o que falar da Vinci. Eles estão por trás de outros fundos imobiliários que sim eu investiria, por exemplo o VISC 11, fundo de shopping, que é extremamente interessante, mas o Vino, na minha concepção, deixa muito a desejar. Se a gente for olhar basicamente para preço e dividendo, aqui pode acontecer muita confusão. O preço dele hoje mercado, R$ 5,05. Se a gente puxar aqui os últimos 6 meses, teve queda de mais de 1%. Se a gente puxar um pouco mais aqui ao longo do ano, teve uma valorização. Mas se a gente puxar ainda mais aí, nos últimos 5 anos, a desvalorização desse fundo é muito forte. 57% de queda nos últimos 5 anos. E ao que se deveu isso? É basicamente a gente olhar um pouco da trajetória do Vino em mercado. Aqui a gente pode ver que é um fundo que está com P/E 0,52, ou seja, 48% de desconto sobre seu valor patrimonial. Valor patrimonial de mais de R$10, e é um fundo que entrega 5 centavos por cota, ou seja, um fundo que paga hoje 1% ao mês, que para muitos é considerado um excelente dividendo, que realmente é. Mas a gente não pode avaliar exatamente só por isso. Se a gente pegar aqui toda a distribuição, histórico de dividendos do fundo imobiliário ao longo do seu tempo, a gente pode perceber o seguinte: é um fundo que lá em 2019 pagava 7 centavos por cota, chegou a pagar mais de 10 centavos por cota e depois disso vem pagando cerca de 5 centavos por cota. Ou seja, o preço dele em mercado caiu porque o dividendo repassado ao cotista na ponta final também caiu. E isso aqui diz muito sobre a qualidade do fundo imobiliário. A gente pode perceber hoje, aqui dentro das suas operações, que grande parte aqui dos aluguéis do fundo imobiliário vem de poucos imóveis, né, de poucos ativos. Aqui a gente tem alguns ativos até interessantes, né? Por exemplo, a sede da Rede Globo em São Paulo, né? O fundo é detentor de 100%, mas é um ativo que volta e meia traz alguma insegurança aqui para o fundo imobiliário em si. A gente tem outros ativos aqui também, de certa forma interessantes, né? 9 ativos, 79% do portfólio em São Paulo, diversificação dentro de São Paulo, 66% das receitas de forma atípica. Mas se a gente for olhar de forma mais métrica, das métricas, pode até parecer um fundo imobiliário de certa forma interessante. É um fundo imobiliário que vem com a taxa de ocupação aqui de hoje na faixa de 91%, né? Ou seja, 9% de vacância, que para o segmento é ok, mas é um fundo imobiliário que deixa a desejar aí nos seus contratos, tá? Principalmente no repasse. Então, um fundo imobiliário que hoje recebe um aluguel muito abaixo da média geral de mercado, e isso impacta diretamente os seus dividendos. Ou seja, existem outras opções dentro do mesmo segmento, inclusive que eu prefiro, como o HGREP, VBI, do qual os fundos já estão mais precificados, né? Não tem tanto esse desconto, mas a qualidade dos ativos vai muito além da do Vino. Não estou falando que é um fundo imobiliário extremamente ruim, pelo contrário, só acho que existem outras opções muito melhores do que ele
tá? E mesmo com esse desconto que existe no mercado, não vejo sentido no seu investimento. O próximo fundo imobiliário, agora um fundo de shopping center, que é pouquíssimo citado em mercado, mas veio chamando muita atenção nos últimos tempos pelo seu desconto, mais dividendo bem alto, que é o GZIT 11, o Gazit Malls. Se a gente puxar aqui, ó, na máxima histórica dele de preço e mercado, né? Então um fundo recente mercado, de 2024 para cá, é um fundo que estava negociando a R$ 72, hoje está negociando a 44. Uma queda aqui de 38% em cima do seu preço. Olhando só para isso, as pessoas já deveriam desconfiar. De fato, você já deveria desconfiar. Por que esse fundo imobiliário caiu tanto nos últimos tempos? E quando a gente vai olhar um pouco mais a fundo, é um fundo que está com 50% de desconto sobre o valor patrimonial, paga 78 centavos por cota, ou seja, nos últimos 12 meses é um fundo que entregou mais de 20% de retorno sobre o seu preço de cota. É um dividendo muito alto para um fundo imobiliário do segmento de shopping center. Isso por si só já devia chamar a atenção de muita gente. E quando a gente abre o relatório gerencial do fundo imobiliário, o que a gente percebe aqui na questão dos seus imóveis, tá? São shopping centers todos no estado de São Paulo, apenas um que não é na cidade de São Paulo, mas qual é a grande questão aqui dos shopping centers do GZIT, que apesar de trazer um excelente dividendo, a gente está falando aqui de 1,8%, 1,7% de yield por cota ao mês, a gente pode perceber que são operações que não possuem um critério qualitativo tão bem apurado. A gente pode perceber aqui alguns dos imóveis do fundo imobiliário. Internacional Shopping, que representa a grande parte do fundo imobiliário, mais Shopping Morumbi Tal, Shopping Light e, por fim, o Prado Boulevard, que fica em Campinas. Todos esses shopping centers, apesar de serem shoppings bastante antigos em mercado, não possuem uma qualidade frente aos seus concorrentes, logicamente falando. E aí eu trago em comparação XPML, HSML, VISC, HGBS, a qualidade que esses concorrentes possuem. Dessa forma, o mercado por si só já olha de uma forma não tão positiva para esse fundo imobiliário. Apesar de estar extremamente descontado, pagar um dividendo muito bom para médio e longo prazo, é um fundo imobiliário que não traz tanta confiança no mercado. Da forma que está hoje, né? Pode ser que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, o fundo imobiliário faça uma reciclagem de portfólio, compre novos ativos, venda esses ativos que não possuem toda essa qualidade e assim o fundo imobiliário se torne uma outra coisa. Mas neste momento, apesar do seu desconto e apesar do seu alto dividendo, na minha concepção, não vale a pena. Além de tudo, é um fundo imobiliário que tem uma liquidez média muito baixa, um baixo número de cotistas. Então, por todos esses critérios, apesar de estar extremamente descontado, é um fundo imobiliário que, na minha visão, não vale a pena o investimento. E antes da gente ir para o terceiro ativo, eu quero te fazer um convite. Se você cansou de estudar, investir e mesmo assim não atingir os resultados que você almeja no mercado, você precisa ter o acesso a uma carteira recomendada com os melhores ativos e feita por um analista profissional de mercado. Você vai ter em mãos todos os meses um relatório feito por um analista que estuda o mercado e que de fato te entrega resultado, que é a carteira Orion de fundos imobiliários, que somente no mês de novembro atingiu mais de 2% de retorno. Então, os investidores que estão utilizando a estratégia Orion tiveram mais de 2% de retorno em novembro e somente em 2025 são mais de 18% de retorno. Por menos de R$1 por dia você pode ser assinante, receber relatório todos os meses, aulas ao vivo todos os meses e plantão de tira dúvidas. O link está na descrição aqui desse vídeo, basta você clicar e se tornar um assinante. Então vamos falar do terceiro ativo, esse aqui que já é muito reconhecido por mercado. Eu estou falando do HCTR11, fundo imobiliário que, se a gente puxar aqui o histórico máximo dele de mercado de 2019 até hoje, é um fundo com mais de 80% de desconto. Então, um fundo imobiliário que teve uma queda de mais de 80% no seu preço em mercado. Quando a gente olha para questões relacionadas, por exemplo, a preço sobre valor patrimonial, chega a ser extremamente estranho porque o fundo está negociando com PVP de 0,20, ou seja, 80% de desconto sobre o seu valor patrimonial, que hoje é de R$ 104,00 e o fundo negociando a R$ 20,00. Fundo esse que vem pagando 29 centavos por cota, dá mais de 1% em cima do seu valor patrimonial, que para muita gente poderia ser interessante, mas se a gente puxar o máximo, né,
todos os dividendos que o fundo entregava, a gente pode perceber aqui, ó, que até 2023 o fundo imobiliário entregava um dividendo acima de R$1 por cota. Muita coisa mudou de lá para cá. E o que mudou de fato? Aqui a gente está falando de um fundo imobiliário de papel, de dívida imobiliária. O grande perigo de se investir em dívida imobiliária é de fato a inadimplência, ou seja, quanto maior o risco daquela dívida não ser paga, maiores são as chances de inadimplência. E aqui a gente pode ver exatamente isso. Cada linha aqui representa uma dívida que o fundo imobiliário possui. E aqui na legenda a gente pode ver quais delas estão em dias, quais delas estão totalmente inadimplentes e quais delas estão de fato em carência de juros, ou seja, aquelas que foram renegociadas estão sendo pagas aos poucos. E a gente pode ver que a grande maioria aqui dos RIs desse fundo imobiliário, tá, ou está em carência de juros ou está inadimplentes. Poucas delas estão em dia. Aqui é a continuação dessa lista e a gente pode perceber o seguinte: apenas 15% dos ativos desse fundo imobiliário estão pagando o que deve em dia. O restante, cerca de 85%, ou estão pagando com bastante atraso ou estão até inadimplentes, precisando serem negociadas judicialmente. Então, essa é a prova de um fundo imobiliário que está extremamente descontado hoje pelo seu preço mercado. Paga sim um bom valor em dividendos, mas que tem grandes problemas estruturais aqui dentro da composição da sua carteira. A gente está falando de mais de quase 90% de uma carteira que está com problema jurídico para ser paga em mercado, e isso de fato para o longo prazo não é nada interessante. Fora que a gestão desse fundo imobiliário nos últimos anos não vem passando credibilidade para o mercado. Ou seja, para o fundo sair de uma situação como essa é extremamente difícil. Então no vídeo de hoje eu te mostrei 3 fundos imobiliários de 3 segmentos diferentes e que prova a tese que não existe preço bom para fundo imobiliário ruim. Ou seja, antes de você escolher um fundo imobiliário pelo preço, pelo dividendo que ele entregue, olhe para a qualidade. Esse foi nosso vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Até o próximo. Até mais.